Bem, senhores, vamos mais um dos nossos vídeos de revisão sobre logaritmo. Neste, faremos a apresentação e os comentários de algumas questões. Inicialmente, vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre o que nós já vimos sobre a definição de logaritmo. Então, temos na definição de um logaritmo de A na base B valendo x, com as suas devidas condições de base, ou da base que é real, um número real maior do que 0 diferente de 1, e o seu logaritmando, ou seu número de logaritmo, um valor real maior do que 0. Senhores, vamos então aplicar aqui a definição que transformamos o logaritmo em uma equação exponencial. Ficamos então na dependência de b elevado ao x igual a a. Esta é a nossa definição de logaritmo. Bom, senhores, consequências dessa definição que vimos em vídeos anteriores. A consequência vamos denominá-la de 1, a primeira consequência, C1. O logaritmo de 1 em uma base com as suas devidas condições de existência. Sempre trabalhamos com ele valendo 0. A consequência 2, um logaritmo em que a base do logaritmo é igual ao número do logaritmo. Trabalhamos com esse logaritmo sempre valendo 1. A consequência 3 de definição, se você tem um logaritmo de uma potência, por exemplo, de b elevado ao n, na mesma base do logaritmo, né? Ou seja, se a potência que está no número do logaritmo possui o mesmo valor da base do logaritmo, simplesmente se transforma ou trabalha esse logaritmo simplesmente no expoente do número do logaritmo, ou seja, no caso em n. Se temos uma igualdade de logaritmos em mesma base, log de A na base B igual ao log de C na base B, simplesmente cancelamos os logs nas devidas bases e igualamos os números do logaritmo, desde que eles possuam essas devidas condições de existência. E, finalmente, senhores, a consequência 5, se temos uma potência em que a base do logaritmo e a base da potência são iguais, simplesmente você trabalha com este logaritmo, ou esta potência, melhor dizendo, valendo o número do logaritmo, ou seja, b elevado ao log de a na b é equivalente ou igual a a. Então, senhores, são propriedades decorrentes de definição que já vimos em vídeos anteriores. Aqui uma pequena revisão. Bom, senhores, vamos então aqui às propriedades operatórias. Uma propriedade que já vimos em vídeo passado é denominado, vamos denominá-la aqui de P1, é a propriedade logaritmo da potência. Se temos logaritmo de A elevado ao N em uma base C com as devidas condições de existência, podemos trazer esse expoente do número do logaritmo em produto antecipando ao log e ficamos então com N vezes o log de A na C. Senhores, essa propriedade, conforme já citamos, foi vista em vídeo anterior. A propriedade 2, logaritmo de um produto, ou seja, se temos o logaritmo de A vezes B na base C, repetimos com as devidas condições de existência, podemos transformar este logaritmo que está em número seu produto em uma soma de logaritmos. Conservamos a mesma base, que no caso é a C, e ficamos a depender do logaritmo do primeiro fator, ou seja, de A, na base C, mais o logaritmo do segundo fator, também na base C, no caso de B. Se tivéssemos outro fator, da mesma maneira, ou seja, essa propriedade não é aplicada apenas em um logaritmo de produto de dois termos, pode ser de 2 a mais ou infinitos termos ou fatores. O logaritmo do quociente, senhores, aqui nós denominamos a P3, nossa sequência, ficamos a depender de quem? Do logaritmo de A sobre B na base C, equivale a quem? Ao logaritmo do numerador, que é o de A na repetida ou na respectiva base, menos o logaritmo do denominador, log de B na C, ou seja, o log de A sobre B na C equivale ao log de A na C menos
o logaritmo do denominador, da fraçãozinha log de B na C. Essa primeira propriedade, voltamos a citar, já foi vista no vídeo passado, que é o CC, o código CCV 561, e essas duas propriedades, mais uma quarta no caso, veremos nesse vídeo. Bom, gente, vamos aqui uma pequena prova do logaritmo do produto. Ou seja, se temos o logaritmo de A vezes B na C igual a log de A na C mais log de B na C, vamos ver porque isso acontece aqui com uma pequena provinha. Vamos provar essa propriedade. Considere a definição dos logaritmos e os seguintes logaritmos. Então, se temos o primeiro logaritmo, se temos o logaritmo de A na C igual a x, considerem sempre as devidas condições de existência do logaritmo, né? O número aqui do logaritmo, ou seja, o A é maior do que zero, real maior do que zero, e o C que está em base maior do que zero, diferente de 1. Bom, aplicando a definição, ficamos com C elevado ao x igual a A. O segundo logaritmo, vamos considerar o log de B na C igual a y. Senhores, aplicando a definição, mais uma vez, C elevado a y é B. E, finalmente, o terceiro logaritmo a ser considerado é o logaritmo do produto A vezes B na base C. Vamos denominá-lo de Z. Aplicando a definição, ficamos a depender de C elevado ao Z igual a AB. Senhores, com essas três afirmações, vamos fazer o seguinte, vamos substituir a primeira afirmação e a segunda na terceira, ou seja, a terceira afirmação nós temos que C elevado a Z igual a B. Repetimos, vamos usar a primeira, que é A valendo C elevado a x, e o B, que está na segunda, que é o C elevado a y. Então, gente, com essas substituições, repetimos, da 1 e a 2 na 3, afirmação 3, ficamos a depender no segundo membro um produto de potência mesma base. Vamos conservar a base, somar expoentes. Então, senhores, ficamos a depender de C elevado a Z igual a C elevado ao x mais y. Podemos cancelar as bases e aí, passando a usar os expoentes, ficamos com Z igual a x mais y. Bem, gente, vamos agora ao final. Mas quem é Z? Z é o logaritmo do produto A vezes B na C, que é igual a x. Quem é x, senhores, na condição logarítmica? É a log de A na C. E o y é a nossa segunda afirmação, que é o logaritmo de B na C. Então, substituindo o z, x e y pelos seus respectivos, ficamos justamente com aquilo que queremos provar. O logaritmo do produto é igual à soma desses logs dos referidos números dos logaritmos, conservando as bases, a mesma base. Bem, senhores, aí então uma pequena amostragem do logaritmo do produto. Senhores, vamos ao logaritmo do quociente, que é praticamente uma repetição, a sua prova é praticamente uma repetição da que vimos agora. Novamente, vamos considerar para essa propriedade, provar essa propriedade, considerações de definição e dos seguintes logaritmos. O log de A na C é x, novamente aplicando a definição, ficamos com C elevado a x igual a A. Mesmo caso para o caso do y, né? Log de B na C, vamos denominá-lo de y. E finalmente, e aqui no caso, ficamos com C elevado ao y igual a B. E finalmente o logaritmo do quociente, vamos denominá-lo de z, que aplicando a definição nessa condição de logaritmo, ficamos com z, C elevado a z, igual a A sobre B. Senhores, vamos também substituir as condições 1 e 2, condição 1, condição 2, na condição 3. A terceira condição é o C elevado a Z igual a A sobre o B. Bom, quem é A? É o nosso C elevado a X. Quem é o B? É o nosso C elevado ao Y. Então, vamos ficando com C elevado ao Z igual a é o C a X e o B é o C a Y. Repetimos. O que temos, senhores, aqui nessa afirmação, nessa igualdade? Divisão de potência, mesma base lá no segundo membro. Como fazemos? Repetimos a base, subtraímos expoentes.
Equação em que as bases são iguais com as devidas condições de existência, podemos cancelar e ficamos com z igual a x menos y. Da mesma maneira, gente, quem é o z? Na condição logarítmica é o logaritmo dessa divisão, de A sobre B na C. Quem é o nosso x? A dependência logarítmica é o z log de A na C. E o y é o logaritmo de B na C. Substituindo esses valores, ficamos então com o logaritmo de A sobre B, ou A dividido por B na base C, sendo quem o nosso logaritmo de A na C, menos o log de B na C, que é justamente a provinha que queremos fazer. Senhores, vamos agora aqui a propriedade, denominando de quarta propriedade, a propriedade da mudança de base, que é largamente usada no estudo dos logaritmos. Vamos denominá-la aqui de P4, considere as devidas condições de existência, que vão aparecer aqui. O B nós já temos, que é base real maior do que zero, diferente de 1. C é uma base, é a nova base que vamos usá-la, ou seja, justamente por causa da mudança. E o A é o número de logaritmo. Vamos trabalhar com ele um real, considerá-lo um real positivo. Bom, então, vamos fazer a mudança deste logaritmo que está na base B para uma nova base. Vamos simbolizá-la ou denominá-la de C. Senhores, isso aqui vai ficando por definição, sendo o logaritmo de A na nova base, o logaritmo do número do logaritmo anterior, ó, na nova base, sobre o logaritmo, digamos, da antiga base, que é a base B, na nova base. Ou seja, o log de A na base B, usado numa nova base C, ficamos com o logaritmo do número do logaritmo anterior, que é o A na nova base, sobre o logaritmo da antiga base na nova. Senhores, esta é a propriedade da mudança de base. É uma importante propriedade que é bom você guardá-la com carinho. Agora aqui uma pequena observação, o cuidado que você deve tomar. Que o logaritmo de A na base B, no caso, temos aqui por definição que é o log de A na C sobre o log de B na C, é diferente do logaritmo de A na C menos o logaritmo de B na C, porque aqui seria ou é um logaritmo de A dividido por B. Então, cuidado que muita gente atrapalha essas duas propriedades. Senhores, vamos aqui uma pequena amostragem, uma pequena prova sobre a mudança de base. Para isso, praticamente o que já vimos nas condições anteriores, vamos considerar para essa propriedade a definição e o logaritmo que venham a surgir. Então, log de A na C, nós vamos considerá-lo de x, que aplicando a definição, ficamos com c elevado a x igual a A. O log de B na C, vamos denominá-lo de y, aplicando-se a definição, c a y igual a B. E a terceira, senhores, o logaritmo de B na A, chamado de z. Aplicada a definição, ficamos com B elevado ao z igual a A. Bom, com essas definições e esses logaritmos, vamos fazer o seguinte, uma verificação que se tem logo, ó, que a afirmação 1, que é a afirmação 1, ó, c elevado a x igual a A, é a mesma ou é igual a 3, que também é A, só que B elevado a Z é A. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir a 2 nessa expressão. Mas cuidado, repetimos aqui que 1 é igual a 2. Quem é a 1? C elevado a x é igual a 2, que é a B elevado a Z. Afirmação, repetimos, A1, C elevado a x é igual a 3, né? Desculpa. B elevado a Z igual a A. Então, se C a x é A e B a Z também é A, esses dois primeiros membros são iguais, justamente que tiramos. Agora sim, vamos usar quem? Substituir a 2 nessa expressão. Quem é a 2, senhores? Ó, A2 é o C elevado a Y igual a B. Vamos usar o B nessa expressão, em outras palavras. Vai ficando como? Ó, C elevado a x igual a B. Repetimos, quem é o B? É o C a Y, mas esse B está elevado a Z. Assim continua. Vamos dar uma arrumadinha no segundo membro.
Potência de potência. Conservamos a base, multiplicamos expoentes. Ficamos assim. Senhores, bases iguais, cancelamos. Bom, a nossa meta é o Z, tá? Que é justamente onde queremos chegar. Ok? Então, se isolarmos o Z nessa condição de igualdade, que x é igual a y vezes z, esse y vem dividindo, ou seja, ficamos com x sobre o y igual a z. Ou então, podemos dizer que z é igual a x sobre y. E aí, senhores, chegou o momento de quem é quem. Quem é o z? É o log de a na b. Igual. Quem é o x? Na dependência do logaritmo, é o a sobre o a na base c. E o y é quem? É o log de b na c. Então, substituindo os três valores na devida condição, ficamos com o log de a na b, que é o nosso z, igual ao log de x, o valor de x, que é o log de c na a, de a na c, desculpa, sobre o logaritmo, o valor do y, né, que é o logaritmo de b na c, que era justamente onde nós queríamos chegar, ou seja, o logaritmo de a na b na nova base c é o logaritmo de a na c sobre o logaritmo de b na c. Bom, gente, então é aí uma das maneiras de você mostrar ou provar essa propriedade. Agora, uma decorrência, senhores, então uma consequência importante, largamente usada na mudança de base, é que se temos o logaritmo de a na b, isso é igual ao seu inverso, ou seja, é igual a 1 sobre o log de b na a. Você permuta, ó. E se você fizer a multiplicação desses dois valores, ou seja, se o b, log de b na a está dividindo, trazemos ao primeiro mesmo multiplicando, podemos dizer que o produto do logaritmo de a na b vezes o logaritmo de b na a é igual a 1. Então, vamos tentar aqui fazer uma pequena prova a respeito. Vamos aqui, a princípio, considerar ou fazer uma aplicação nessa mudança de base, o a para a nova base c, ou seja, no lugar de c, nós vamos usar o a, ok? Ou seja, nós temos aqui o log de a na b igual a log de a na nova base e log de b na nova base, que é, no caso, a propriedade da mudança de base. Repetimos, vamos, no lugar de c, né, dessa nova base, vamos colocar esse logaritmo primeiro aqui para uma base a, ou seja, ficamos com logaritmo de a na b, a nova base sendo a, ó, fica-se com log de a na a sobre log de b também na a. Repetimos, no lugar de c, a nossa nova base é a. Ora, gente, mas com essa mudança desse logaritmo de b, de a na b para a nova base em a, ficamos com quem aqui acima? Nós temos que o logaritmo de uma consequência, logo de um número na própria base. Então, senhores, esse valor vamos trabalhar com ele valendo 1. Ficamos então como? Justamente onde a gente queria chegar. Logaritmo de a na b é igual ao seu inverso, 1 sobre o log de b na a. Né? A inversão aqui na casa da base pelo número. Repetimos, o logaritmo de a na b é igual a 1 sobre o log de b na a. Log de b na a. Senhores, fazendo a condição, a outra situação dessa propriedade, se cruzarmos, digamos, isso aqui, ficamos com log de a na b e vezes o log de b na a igual a 1. Aí então, senhores, uma propriedade que é muito usada em muitos problemas de logaritmo. Bom, vamos então aqui iniciar nossas questões, aplicando no caso que se viu. Aplicando as propriedades, simplificar ao máximo que se tem. Então, nós temos aqui o logaritmo de 27 vezes 4 na base 3. Senhores, logaritmo de um produto, transformamos em uma soma de logaritmos, conservando a mesma base. Então, aqui vai ficando logaritmo de 27 na 3, mais logaritmo de 4 na 3. Bom, vamos tentar simplificar ao máximo conforme citado. Para isso, vamos fatorar os números dos logaritmos. Aqui eu tenho 27 fatorado dá 3 ao cubo. Temos 4 fatorado 2 ao quadrado. Senhores, o fatoramento desses dois números, 27 e 4,
nos fornece essa apresentação agora. Aí ficou bem melhor da gente trabalhar, né? Porque aqui nós já temos uma condição de aplicar uma decorrência e aqui também, né? Propriedade da potência. Para lembrar, consequência 3 de definição, se temos log de b elevado ao n na base b, este logaritmo é simplesmente o expoente. É o caso, né? Log de 3 ao cubo na 3 vai valer apenas 3. E aqui, se temos o logaritmo de uma potência, nós podemos trazê-lo, né? Ou seja, trazer o expoente para antecipar em produto o logaritmo que fica. Então, nós vamos trazer o 2 em produto, antecipar o log de 2 na 3. Então, senhores, ficamos com 3, né? Que é o logaritmo da consequência, e mais 2 log do 2 na 3. Bom, senhores, aqui é, no caso, a simplificação máxima que podemos ficar por enquanto. Senhores, logaritmo de 32 nas 5 na base 2. Vamos fazer a mesma coisa. A princípio, vamos aplicar. Aqui aplicamos o produto, né? Aqui vamos aplicar quem? O quociente, né? Propriedade do quociente, logaritmo de A na B, logaritmo de A sobre B na base C, é o logaritmo de A na repetição base, menos o logaritmo de B na repetição da base C. Senhores, vamos fazer esse uso aqui. 32 na base 2, menos logaritmo de 5 na base 2. Divisão é diferença. Soma, produto, se transforma em soma. Bom, vamos fatorar agora, né, para a gente chegar à identificação, à simplificação máxima. Então, senhores, podemos aqui fatorar o 32, que é o 2 à quinta, menos o log de 5 na 2. Aqui vamos só repeti-lo. Repetir. Bom, aqui ficamos mais uma vez com quem, ó? Consequência 3, né? Logaritmo de 2 elevado a 5 na 2. Isso aqui vamos trabalhar com ele simplesmente valendo 5 e repetir o seguinte. Ou seja, a expressão B se reduz a 5 menos log de 5 na base 2. Bem, gente, e a C? Logaritmo de 1/10 a 7. Uma das maneiras de você executar isso seria você usar essa aplicação, né? Potência e a aplicação do, digamos, da propriedade da divisão, o quociente. Aqui vamos fazer da seguinte forma. A tentativa de usar outra propriedade, o 1/10 você pode trabalhar com ele sendo 10 elevado a menos 1. Continua elevado a 7. Olha só, ficamos com quem no número desse logaritmo? Com a dependência de potência de potência. Vamos conservar a base, multiplicar expoentes, 10 é menos 7. Olha onde nós caímos. Na consequência 3, né? Subtende, se a base não vem expressa no logaritmo, você trabalha com ela sendo base 10. Então, aqui nós temos logaritmo de 10 ao menos 7 na base 10. Isso vale quem, senhores? O expoente do logaritmo. Então, vamos trazê-lo antecipar e ficamos simplesmente com o menos 7, valendo a expressão C. Senhores, mais um outro de treinamento sobre as propriedades do logaritmo. É pedido para você agora determinar o valor de a expressão A, vale o logaritmo de 20, mais o logaritmo de 7, menos o logaritmo de 14. Você pode fazer de vez, mas vamos fazer parcelado. Vamos fazer, digamos aqui, uma associação. Ficamos a depender do log de 20 mais o log de 7 na 10, né? Olha só, se temos uma soma de logaritmos, podemos transformar essa soma em um logaritmo do produto dos logaritmandos anteriores, na mesma base. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Subtende-se que a base é 10, vamos fazer o 20 vezes o 7. Ou seja, ficamos com o log do 20 vezes o 7, continuamos com menos log 14. Bom, gente, vamos dar uma arrumadinha aqui. 20 vezes o 7 é o 140. Ficamos com o logaritmo de 140 menos o logaritmo de 14. O logaritmo de uma diferença em mesma base, você trabalha ou pode transformá-lo, digamos, em um quociente, né? Numerador e denominador, continuando na mesma base. Base 10, ficamos a depender do logaritmo de 140 dividido por 14. Aplicaçãozinha dessa propriedade.
Continuamos na base 10. Vamos operar o número do logaritmo, 140 por 14, é o 10. E aí, doutores, logo de 10 na 10, decorrência, consequência de definição, é o velho 1. Aí, então, podemos trabalhar ou citar que a expressão 1A vale 1. Senhores, uma outra, x igual a 3 que multiplica log de C na A menos 1 meio log de D na A. Bom, você pode até pensar que já poderia usar essa propriedade, temos uma diferença, lembra bem, mas aqui, senhores, só podemos usar essa propriedade se os coeficientes dos logaritmos, né, for 1, tá? Subtende-se 1. Se não, você vai ter que usar uma outra propriedade antes dessa. Qual é? A propriedade do velho expoente em volta, né? Ou seja, vamos trazer esse 3 e esse 1 meio para expoente, respectivamente o 3 do C e o 1 meio do D. Senhores, aqui você já poderia ou pode até usar, né? Porque os coeficientes dos logaritmos subtendem-se 1, ó. Teríamos condições de usar essa propriedade. Só para dar uma ajeitadinha dessa potência de expoente fracionário, conservamos o log de C elevado ao cubo na A, menos D elevado a 1 meio, ficamos a depender do logaritmo da raiz quadrada D na A. Agora sim, vamos usar a propriedade, fica-se com a expressão x na condição de uso de determinar a propriedade, de uso das propriedades, ficamos a depender na mesma base em A, numerador é o C ao cubo, denominador a raiz quadrada D. Senhores, vamos agora a uma aplicação bastante interessante da mudança de base. Você de vez em quando pode pegar esse tipo de logaritmo, né? Ou de expressão logarítmica, melhor dizendo, e aqui você pode fazer uma condição seguinte. Você procura mudar todos os logaritmos para uma determinada base. Você é quem escolhe A, B, C, D, etc. São as bases, né? Nós vamos optar aqui pela base A. Então, todos os logaritmos que não estejam em A, na base A, vamos ter que fazer essa mudança de base. Esse primeiro já está, então vamos conservá-lo, né? Mudança de base, se temos, por exemplo, repetimos aqui só para reforço, se temos logaritmo de A na base B, se mudarmos para uma nova base C, ficamos com o logaritmo do numerador na base C, na nova base, e o logaritmo da antiga base na nova base. Então, é o que vamos fazer com esse pessoal todo. Ou seja, aqui repetimos, conservamos. O logaritmo de C na base B, usando na base A, fica log de C na A sobre o log de B na A. O logaritmo de D na C, fica D na A sobre o log de C na A. O logaritmo de E na base D, ficamos com o E na A sobre o log de D na A. E, finalmente, o logaritmo de F na base A, fica-se com o logaritmo de F na base A sobre o logaritmo de E, na nova base A. Senhores, o que é que dá para a gente fazer agora? Todos esses logaritmos estão em produtos, fator a fator. Então, podemos cancelar, né? Podemos cancelar, por exemplo, log de B na A com log de B na A. Podemos cancelar o log de C na base A, está dividido por log de C na base A. E aí vai, log de D na A, por log de D na A. Log de E na A, dividido ou cancelamos por log de E na A. E aí, doutores, que ficamos com a expressão x, ficou a depender só de quem? Do logaritmo de f na A. Ou seja, o logaritmo, a expressão todinha simplificada depende, ó, está-se nessa sequência, depende do logaritmo do último número na primeira base ou na base escolhida. E aí, gente, uma expressão que você pode encontrar e não tem essas dificuldades todas. Uma mais ou menos parecida, denominando aqui de y, logaritmo de 5 na 3 vezes o logaritmo de 27 na 5. Não dá ainda para a gente colocar dessa forma, mas se você ver bem, ó, esse 27 e o 25 dá para serem fatorados ou colocados em uma base 3. Eu vou fazer nesse tipo de fatoramento aqui, ó. Fica bem rapidinho. O 27 fatorado é o 3 ao cubo,
O 25, que é a base desse segundo logaritmo, fatorado é 5 ao quadrado. Ora, neste logaritmo final aqui, vamos trazer a lei do tombo para o numerador, vai ficando 3 que multiplica, e o 2 que está expoente da base, ele vem dividindo. Em outras palavras, ficamos com 3 meios de quem? De log de 3 na 5. Ok? Aí então, senhores, o que vamos fazer agora? Não dá para a gente cancelar o log de 5 na 3 pelo log de 3 na 5 aqui de imediato. Mas você pode fazer uma mudança de base deste logaritmo para a base 3, por exemplo. É o que vamos fazer. Mudar todos os logaritmos para a base 3. Aqui já está. Vamos repetir o 3 meios. E esse cara aqui, log de 3 na 5 na base 3, ficamos log de 3 na 3 sobre log de 5 na nova base, que é a 3. Aí, gente, aqui dá para a gente rolar esses dois caras aqui, ó, log de 3, de 5 na 3 por log de 5 na 3. Ficamos com 3 meios vezes. Quem é o log de 3 na 3, gente? É o velho 1. E 3 meios vezes 1 nos dá o valor da expressão y, que é 3 meios. Senhores, um outro que dependemos bastante das propriedades. São dados que o logaritmo de 2 é o 0,31, o logaritmo de 3 é o 0,43, o logaritmo de 7, 0,845. Todos eles na base 10. É pedido que você calcule o logaritmo de 42 na 10. O que você faz? Vamos procurar colocar este 42 em relação a esses dados aqui. Para isso, você fatora o 42. Gente, se fatorando o 42, ficamos a depender de 2 vezes 3 vezes 6. Ou seja, o nosso 42 nos fornece um logaritmo em que temos um produto em seu número, seu logaritmando. Então, se temos o logaritmo de A vezes B na base C, transformamos esse cara em uma soma de logaritmo de primeiro fator na base C, continuamos da mesma base, mais o logaritmo de B na mesma base, que é a propriedade do produto. Então, o que nós vamos fazer? Que poderíamos ter N valores em produto. Se temos 3, vamos ter 3 parcelas. Um na base, no log de 2, na base 10, log de 3 na 10, log de 7 na 10. E aí, doutores, o que apareceu? Justamente os valores que nós temos. Ó. Log de 2 é o 0,31, log de 3 é 0,47 e o de 7 0,845. Vamos usar os caras. Então, ficamos, ó, log de 2 é o 0,31, mais log de 3 é o 0,47, log do 7 é o 0,845. Senhores, adicionando eles 3, chegamos a um inteiro, 623 milésimos, que é o valor da nossa expressão A, em outras palavras, do logaritmo de 42 na base 10. Senhores, um outro, logaritmo de 1 sobre o 12 na 10. Usando esses caras então aqui de cima. Então, o 41, tudo bem. Agora o 12 dá para a gente fatorá-lo, né? Fatorando o 12, nós ficamos aqui então, antes disso, aplicando a propriedade do quociente, podemos trabalhar com isso sendo quem? O logaritmo do 1, menos, né? Se é divisão, você usa a diferença entre os logs, do 12. Agora sim, fatorando o 12, é o 2 ao quadrado vezes 3. Bom, senhores, vamos então dar uma arrumadinha nesses caras para chegarmos a aplicar essa rapaziada aqui de cima. Olha só, temos um produto. Ó. Se temos um produto, no número desse segundo logaritmo, transformamos em uma soma. Aí, cuidado, hein, gente, que esse comando aqui, desses valores que vão aparecer na dependência de log de 2 ao quadrado na 3, está comandado por um sinal negativo. Então, é bom abrir um parênteses aí para eles. Então, repetimos, logaritmo desse produto, ficamos com a soma de logs. Agora sim, vamos fazer aqui a propriedadezinha do tombo, né? Nesse primeiro logaritmo, ficamos a depender de 2 vezes o logaritmo de 2 na base, mais o logaritmo de 3. Bom, gente, chegou agora, já que temos todos eles discriminados, né? Que no caso até o nosso 7 nem precisou, mas tudo bem, vamos os que precisam. Então, ficamos com log de 1, é consequência, logaritmo de 1 em qualquer base, no caso na base 10 é 0, menos 2 vezes logaritmo de 2 é o 0,31, mais
O logaritmo de 3 é o 0,477. Senhores, vamos arrumar essa expressãozinha. Ficamos com 0 menos 2 vezes o 0,31 é o 0,60, é o 0,602 e o mais o seguinte, continua. Senhores, adicionando esses dois valores, chegamos a 1,7079, 1 inteiro 79 milésimos. Ora, 0 menos esse valor, dá o menos ele, né, senhores? Ou seja, é menos o 0,79. Podemos, então, dizer que a nossa expressão B, que é o logaritmo de 1 sobre o 12, na base 10, é menos 1,079, ou menos 1 inteiro e 79 milésimos. Então, senhores, aí uma aplicação bastante usada em nossas questões. Bom, gente, agora é para vocês. Nós temos a princípio aqui para você calcular esses logaritmos, dependendo aí, no caso, de aplicação de propriedades e da definição. Então, temos aqui à direita a resposta individual de cada um deles, ok? Então, tem essa primeira remessa aqui de 18, não deixe de fazê-la. Essa aqui também, né? É pedido para você calcular o x, aquele primeiro, no caso aí, nos nossos primeiros resoluçãozinha de equações, né? Envolvendo logaritmo, cuidado com as condições de existência. E finalmente aqui, né? Nossa terceira remessa, tipo esse último que nós fizemos, aqui as suas respectivas respostas para os senhores conferirem, também usando as propriedades e a definição. Bem, gente, no mais, valeu, bons estudos. Deixamos aqui mais uma vez o nosso centro comercial, nossa cidade, centro comercial, e a nossa agência bancária, no caso do Banco do Brasil. No mais, valeu, bons estudos e até a próxima.